Pode escrever aqui no chat, se for o caso. Eu estou com duas telas aqui, estou acompanhando a chamada nossa, então fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? O que eu não souber responder, se acontecer alguma situação, né, financeira muito particular, o que eu não souber responder, eu vou correr atrás disso e vou trazer para vocês depois, mas fiquem à vontade para fazer aí qualquer pergunta, tá? Bom, está todo mundo vendo a minha tela, me escutando direitinho? Só me dê um okzinho aqui se vocês estão conseguindo acompanhar aqui o som, se o som tá legal, a imagem aqui, se está tudo certo. Eu indico, pessoal, como a gente vai falar de financeiro, né, tem alguns pontos, né, que são pequenos, né, às vezes os números, né, os botões, eu indico vocês colocarem em tela cheia essa chamada, porque fica um pouco maior, né, a gente, pra vocês não ficarem limitados aqui, às vezes aparecendo as pessoas do lado, né, trocar aí o layout para tela cheia que fica melhor, tá? Beleza, pessoal, obrigado. Bom, então eu vou tirar essa tela aqui, né, essa apresentação aqui que era só a chamada, e vou colocar na apresentaçãozinha da introdução que eu comentei com vocês, tá? Opa. Ela estava aqui, deixa eu só abrir ela aqui de novo. Bom, pessoal, são só 4 slides mesmo, é coisa bem simples, é mais uma introdução em relação a esses conceitos, né? Só para vocês entenderem, o módulo financeiro do Smart Milk, ele vai trabalhar com 3 frentes de análises financeiras, né? A gente vai ter um resultado econômico dentro do financeiro, né, que a gente vai chamar de resultado, que eu posso trabalhar como se fosse um fluxo de caixa também, né, isso vai ser o econômico, e a gente tem uma parte financeira e contábil dentro do sistema, onde eu vou controlar aí o balanço patrimonial, né, a gente vai realmente tratar a fazenda como uma empresa. Pessoal, isso quer dizer que no Smart Milk a gente vai conseguir resultados, né, se eu quiser fazer um lançamento muito bem feito, eu vou conseguir aproveitar demais o meu módulo financeiro. Mas é claro que se eu não estou familiarizado com as análises de balanço ou com as análises de resultado, estou achando difícil, né, eu não tenho tanta. Vocês não precisam, claro, ser técnicos em contabilidade, eu também não sou, eu sou veterinário, não tive experiência nenhuma com financeiro. Durante a faculdade, aprendi, assim, realmente utilizando o Smart Milk. Então, assim, é possível de qualquer pessoa conseguir usar, mas não é obrigatório, né? Eles são integrados, mas também podem ser independentes se for necessário, tá? Mas para vocês terem a ideia que pode ser trabalhado essas duas frentes. Bom, então, para a gente fazer essa introdução, né? Primeira coisa, só para passar um roteiro para vocês aqui, né? Esse aqui, ele é só mais ou menos o que a gente vai falar, tá? E aí, esse intervalo aqui é onde a gente vai encerrar mesmo. Bom, pessoal, a gente tem 3 formas de analisar, né, as contas da fazenda. Vamos colocar assim, né? Eu tenho aqui o custo de produção, que a gente vai chamar no Smart Milk de resultado, tá? O que é esse resultado? Vai ser a receita menos o custo operacional total, que eu vou falar para vocês daqui a pouco o que é, tá? Então, o que é esse? Além desse custo de produção e resultado, o que a gente tem? Um fluxo de caixa. Qual que é a diferença aqui entre custo de produção e resultado e fluxo de caixa? Num custo de produção, pessoal, é realmente o que custou para produzir, exatamente como o nome fala, tá? Então eu tenho que pensar o seguinte: dentro de 1 litro de leite, quanto que entra de ração para a vaca? Entra só o que aquela vaca comeu para produzir aquele litro de leite. Não vai entrar a ração de toda a fazenda, tá? Então, lembrar disso, o que entra dentro de um custo de produção é só aquilo que eu gastei para produzir, né? E aí, dentro do custo de produção, a gente vai ter as esferas dele, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E por que isso é diferente de fluxo de caixa? Imaginem vocês que, né, nessa época agora, né, antes da pandemia, tinha muita feira, né, de cooperativa, para você, na época perto aí da vacinação de maio, tinha muita feira com muita oferta boa. A gente chegava lá nas feiras e fazia o quê? Comprava, às vezes, medicamento, ocitocina, para o ano todo.
Então, isso entra no meu fluxo de caixa quando? Quando eu pagar aquilo. Então, se eu estou conseguindo uma condição melhor aqui na cooperativa para comprar a ocitocina que eu vou usar no ano todo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pagar à vista. Então, esse pagamento à vista, ele é fluxo de caixa. Fluxo de caixa vai ser quando o dinheiro sai ou quando o dinheiro entra. Por que, que é diferente de custo de produção? O que, que entraria nesse exemplo da ocitocina dentro do custo de produção? Entraria apenas aquelas doses que eu gastei naquele mês. Então, por mais que eu comprei para o ano, no custo de produção vai entrar somente aquilo que eu gastei para produzir. Tá? E a gente também vai ter o balanço. Dentro do balanço, a gente vai falar, né, daquilo que dura mais do que um ciclo produtivo. Como assim? Né? Imagina aí vocês compraram aí um silo metálico para colocar ração. Esse silo, ele não vai ser consumido durante esse ano. Não, ele vai durar aí vários anos. Ao longo do tempo, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai perder valor, né? Ele vai ficar velho, né? Vai desgastar e vai depreciar, né? Essa depreciação, então, quanto ele vai perdendo de valor por tempo, ela vai entrar no meu custo de produção, porque é como se eu estivesse gastando o silo para produzir. Mas o silo em si, ele entra como balanço, ele entra como inventário, tá? Então, dentro do balanço, o balanço, vocês vão ver que, assim, eu até brinco que ele é maravilhoso em sua esfera. Por quê? Porque dentro do balanço, eu vou ver também o custo de produção. O meu resultado vai estar inserido dentro do balanço. O que sobra aí para sócio, eu vou colocar dentro do balanço. Os meus estoques todos eu vou colocar no balanço. Então, a gente vai ter esses três controles. Eles são diferentes entre si, mas são complementares. E eles podem ser trabalhados independentes, tá? Então, só definição rápida aqui, tá? O resultado, né? Ele é a soma dos recursos e operações utilizados no processo produtivo. Então, sempre vamos lembrar disso. Se eu fui lá, comprei BST para 6 meses, e eu vou usar esse BST dividido aí por aplicação a cada 14 dias. Então, esse BST, ele vai entrar no meu custo de produção quando eu usar cada seringa de BST. Agora, no meu fluxo de caixa, o fluxo de caixa é entrada e saída de recursos e produtos em um determinado período de tempo. Então, se eu o ano passado e eu estou usando esse ano, ele entrou no meu, eu paguei o ano passado, ele entra no meu fluxo de caixa no ano passado, ele não entra nesse ano, tá? Enquanto que no meu resultado, no meu custo de produção, ele vai entrar conforme eu for usando, tá? Então lembrar que fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro, paguei ou recebi, tá? Independente de quando foi a compra. E o balanço, ele vai registrar todas essas movimentações financeiras da empresa em um determinado período. Então, a gente sempre vai pensar aqui na fazenda como uma empresa, né? A gente vai ver todas essas movimentações. Eu vou ver a diferença aí entre o início do ano e o final do ano. O que, que aumentou em cada lado, tá? Beleza, pessoal? Em relação a esses conceitos, alguma pergunta? Bom, então aqui, né, se tiver alguma pergunta só, fique à vontade, tá? Então aqui, só passando para a próxima, a gente vai falar alguns exemplos, tá? Então, em relação aos exemplos aqui, eu tenho plantio de culturas anuais. O plantio de culturas anuais, ele vai entrar como? Né? No fluxo de caixa, o que, que vai entrar no meu. O que, que vai entrar de cultura? Né? Vai entrar as despesas que eu tive com plantio, com os tratos, com a silagem, conforme eu for pagando. Né? Então vamos pensar, né, lá na silagem. A silagem começa meses antes, quando a gente começa a preparar a terra, plantar, né, e fazer toda a adubação e tudo até a colheita e silagem, né? Então, conforme eu vou gastando cada item, ela entra no fluxo de caixa. Agora, no balanço, o que, que vai entrar? Quando eu fechar o meu silo. Eu peguei o meu silo, né, fechei com a lona lá com plástico, então ele entra no meu estoque. Tá?
Agora, no meu resultado, no custo de produção, o que vai ser contabilizado? Conforme eu for gastando esse volumoso. Então, toda vez, né, que eu for lá no silo, tirar lá no contrator, tirar uma carreta de silo e colocar para as vacas, ele entra no meu custo de produção, tá? E no balanço vai diminuindo porque o meu estoque vai diminuindo, tá? Então, esses são os pontos, tá? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Aquisição de um trator, né? No fluxo de caixa vai depender de como eu pago, né? Então vamos pensar aí lá. Eu comprei um trator hoje, eu vou pagar daqui 2 anos. Eu fiz uma negociação aqui, eu vou pagar daqui 2 anos o trator. No momento que o trator entra na minha fazenda, ele ainda não está no fluxo de caixa. Ele só vai entrar no fluxo de caixa quando eu pagar esse trator, né? Daqui a 2 anos. No balanço, ele já entra, porque ele já está dentro da fazenda, ele já está perdendo valor. Então, ele já vai entrar dentro da fazenda como um ativo circulante realizável a longo prazo, tá? E como que ele vai entrar no meu custo de produção? Conforme ele for perdendo valor, né? Então, conforme eu for depreciando, ele vai entrar no meu custo de produção, tá? Então, são esses pontos aqui que a gente tem que lembrar. Sempre lembrar do exemplo que fica fácil de entender. Quando for lançar alguma coisa, vocês vão ver que vocês não vão precisar pensar se é balanço ou se é custo de produção, porque o Smart Milk já vem preparado para ajudar vocês nisso. Vocês vão só ter que selecionar a conta correta e ele já vai fazer toda esse mecanismo por trás, tá? Então fiquem tranquilos. Bom, agora, no resultado, a gente tem 3 esferas, 3 divisões, né? Lembra que eu falei que resultado é receita menos o COT? Então, o COT, né, a gente já vai chegar nele, mas a gente começa primeiro no COI, né, que são os custos operacionais efetivos, também são chamados de custos variáveis, né? São aqueles custos que, dependendo se eu aumento a produção, eu aumento esses custos. Tá? Então, olha só, o que é custo variável? Né? Normalmente, núcleo, silagem de milho, medicamento, mão de obra contratada, veterinário, custos com reprodução, sêmen, protocolo, né? Isso tudo são custos variáveis, né? Eles vão entrar dentro do COI, que é custo operacional efetivo. Depois a gente vai ter o COT, que é custo operacional total. O COT, ele engloba o COI, mais as depreciações, que são custos fixos, né? E mais a mão de obra familiar, né? Então, é quanto que, assim, se a fazenda de mão de obra familiar, quanto que eu pagaria para ter um funcionário no local dessa mão de obra familiar, né? Então, a gente vai ter o COT aqui, né, como uma esfera aí que vai me dar o resultado final, que o resultado vai ser receita menos COT. E a gente ainda vai ter mais um item aqui, que é o CT, que são os custos totais. O CT, ele é o COT mais o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade, tá? É como que eu vou remunerar todo o capital investido. Se, por exemplo, se eu fechar a fazenda aqui, porteira fechada, alugar ela para alguém, ou se eu vender e pegar esse dinheiro, né? Vamos pensar no aluguel. Eu aluguei a fazenda aqui fechada, o cara vai me pagar um valor fixo pelo que vale a fazenda. E eu vou pegar aqui esse valor e vou colocar no banco num juro de 6% ao ano. Então, assim, o custo de oportunidade é se essa fazenda vale mais você alugar ela e colocar no banco, ou você continuar nela produzindo, tá? Então, é isso que a gente vai falar aqui no custo de oportunidade, tá certo? Bom, pessoal, então é isso, né, que eu queria mostrar aqui, mais de introdução mesmo. A gente gasta um tempinho maior aqui, mas é importante essas introduções. Vocês vão lembrar disso na hora que eu for falar do software. Tá tranquilo até agora? Vocês têm alguma dúvida? Bom, vou continuando aqui, mas vocês vão me dando um ok aqui se tiver tudo certo, tá bom? Bom, eu vou sair aqui então da apresentação, vou abrir o Smart Milk. A fazenda que eu vou abrir aqui, pessoal, ela até está bem desatualizada em relação ao zootécnico, mas a gente não vai precisar dele agora. Eu vou pegar aqui mais em relação ao financeiro, tá?
Bom, o módulo financeiro, ele é representado aqui pelas moedinhas, tá? Então, essas moedinhas que ficam abaixo da cabeça da vaca. Pode acontecer, tá, pessoal? Às vezes, se caso às vezes tem algum problema na licença e essas moedinhas não aparecem, isso é normal. É só avisar aí o suporte que eles habilitam o módulo financeiro para vocês na hora, tá? Bom, e outra questão que vocês precisam ficar atentos. A versão mais atual do Smart Milk hoje é a 5.401263, é esse número que está aqui embaixo. É necessário que vocês estejam com essa versão aqui para usar o financeiro, tá? Bom, outro ponto de atenção aqui que vocês precisam ter antes da gente falar de qualquer coisa aqui. Dentro de ajustes, plano de contas, essa lista ela tem que estar preenchida, tá? Então verifiquem isso antes de vocês começarem, tá? E se não tiver preenchido, é só entrar em contato com o suporte, tá certo? Que eles vão ajustar isso aqui para vocês, é coisa bem rápida de ser ajustado, mas o plano de contas ele tem que vir preenchido, tá certo? Pessoal, então aqui, olha, vamos lá. O financeiro ele é dividido inicialmente, né, em 4 menus. Painel financeiro, que é como se fosse o painel de controle lá do Smart Milk, mas de dados financeiros. O meu não vai mostrar nada aqui, porque essa fazenda, ela tá com dados só de 2020. Mas vocês vão conseguir visualizar essas informações aqui, conforme, até deixa eu ver aqui se eu mudar aqui no relatório, talvez ele mude lá. Só um minutinho. Bom, talvez não. Bom, então aqui, pessoal, vocês vão conseguir acompanhar esse painel financeiro aqui. Infelizmente, não vou conseguir mostrar, mas deixa eu trocar de fazenda aqui, só para mostrar o painel para vocês, que eu acho que vai ser melhor. Vamos usar essa fazenda, essa aqui. Olhem só. Aqui a gente vai conseguir visualizar um financeiro aqui um pouco, esse aqui não está o melhor, né, não está o de livro, mas só para vocês entenderem, tá? A gente vai conseguir ver esses números aqui já, né? A receita, as despesas e o resultado, receita menos custos, né? Eu vou ver aqui também a parte do balanço, quanto que tem de ativo líquido, que é o final do fluxo de caixa, quanto que eu tenho para ser pago e quanto para receber, né? Aqueles que já foram lançados e está faltando da baixa. Eu vou ter o gráfico do resultado, né? E resumido, e também um gráfico de fluxo de caixa. Vou fechar aqui, né? E vou voltar lá na outra fazenda, tá? Para a gente continuar por ela. Bom, esse financeiro, né, esse painel, do mesmo jeito que o painel lá do zootécnico. Se eu clicar aqui, eu vou conseguir, 2 vezes, eu vou conseguir abrir o meu relatório financeiro, tá? Vou conseguir abrir o relatório aqui já do resultado, tá? Da onde está saindo esses números, né, que vou mostrar aqui. Do mesmo jeito que a gente já está acostumado lá no painel de controle, certo? Bom, pessoal, e aí aqui, além do painel, a gente tem ocorrências financeiras, que é onde eu vou fazer todos os meus lançamentos. Vamos chegar aqui daqui a pouquinho. Em relação aqui a relatórios, tá? Acho importante a gente mostrar alguns relatórios aqui já para vocês no início, né? Porque acaba que depois do treinamento chega muita pergunta para nós, por exemplo, como é que eu faço para ver o custo do leite? Né? Então eu gosto de falar um pouco de relatórios agora no início, para vocês conseguirem se familiarizar. Mas dentro de relatórios, olha só, eu tenho faturas em aberto, analítico e sintético. O faturas em aberto, ele vai mostrar as faturas que vocês já inseriram, mas que ainda ainda tem partes em aberto. Então, se eu fiz uma compra parcelada, ele vai mostrar as parcelas aqui. Se eu tenho alguma coisa em atraso, vai mostrar aqui também. Se eu tenho uma venda programada, ele já vai mostrar aqui também, tá? Então, aqui em faturas em aberto, eu vou ter tudo a receber ou a pagar, tá? Que ainda está em aberto. Vamos ver se tem alguma aqui. Tem algumas, olha só. Eu vou ter dois tipos de faturas em aberto. Eu tenho o analítico, que ele é dividido por fornecedor, tá? Ó, por fornecedor. E eu vou ter o faturas em aberto sintético, que ele é acumulado, tá? Então, assim, esses aqui não tem fornecedor, então por isso que eles estão assim com X. Mas, olha, ele vai trazer tudo aqui acumulado, tá? Tudo que está em aberto ele vai mostrar, tá?
Bom, além desse faturas em aberto analítico e do sintético, a gente vai ter o visão geral do resultado, que é provavelmente o relatório que mais vocês vão usar na rotina. Por quê? É no visão geral do resultado que eu vou conseguir ver o meu detalhamento. Então, olha, tudo de receita, tudo de COI, tudo de COT, tudo de CT e o resultado final. Pessoal, uma coisa importante, tá? Esses nomes aqui, esses itens, eles podem ser personalizados por vocês lá nos ajustes, tá? Esses aqui são os ajustes de resultado. Tem um menuzinho lá que vocês vão conseguir alterar. Aqui a gente vai ter a visualização, olha, por período. Eu estou vendo 1/1 de 2020 a 31/12 de 2020. Eu posso vir em propriedades e mudar aqui, customizar por uma data específica que eu quiser ver. Eu não preciso ficar vendo o ano todo, posso mudar. Eu também vou conseguir selecionar por centro de custo. O centro de custo é uma separação interna da fazenda. E eu consigo separar esse relatório aqui, visualizar, por exemplo, só o que foi lançado para vaca, só o que foi lançado para recria, só o que foi lançado para corte. Posso criar novos centros de custo, se eu quiser, ou modificar esses aqui? Sim, lá nos ajustes, tá? Então, o centro de custo vai ser essa separação interna. Se eu quero saber o custo da minha recria, eu preciso lançar tudo que é da recria na recria e o que não é da recria em outro centro de custo, no caso aqui, vacas. Tá? Então, lembrar desse ajuste aqui, tá? Eu também vou conseguir ver esse relatório por diferentes tipos, ó, por mês, por trimestre ou por ano, tá? E eu até consigo, pessoal, aqui, ó, quando eu mudo esse tipo de período, eu customizo esse relatório. Então, se eu quiser depois comparar o ano de 2020 com 2021, eu vou fazer assim, né? Eu vou conseguir aqui customizar, colocar por ano e mudar aqui o número de períodos, falar se eu quero ver os últimos 3 anos, né? Sei que a gente está indo mais além, mas é importante vocês saberem dessa funcionalidade. E aqui, pessoal, mais importante, a gente tem como ver esse relatório de diferentes formas. Eu tenho como ver por data da fatura ou por data da nota. Esses dois são iguais, tá? O que é isso? É por quando que foi que eu comprei, tá certo? Então, quando eu coloco por data da fatura, é quando que eu fui lá e comprei. Quando eu coloco por data de pagamento, esse relatório ele vira um fluxo de caixa, porque aí eu vou visualizar as informações conforme eu pagar ou eu receber. Então, eu também consigo ver como fluxo de caixa esse relatório. E quando eu coloco por período, eu realmente tenho o custo de produção, porque em relação, por exemplo, aos estoques, né? Aí eu vou conseguir ver exatamente o que eu gastei, né? Se isso foi lançado naquele mês com esses estoques, né? Ou quanto que eu consumi de volumoso, quanto que eu consumi de concentrado, quanto que eu consumi de sêmen, né? A gente vai conseguir controlar estoques aqui no financeiro desses três tipos, né? Eu vou conseguir controlar o estoque de alimentos, né? Então, concentrado, ração ou volumoso. Eu vou conseguir controlar o estoque de medicamento e o estoque de sêmen, tá? Então, tem como fazer o controle desses três aí, que hoje são os maiores, né, gargalos, se a gente for pensar, né? Agora, então eu posso selecionar aqui para ver do jeito que eu achar melhor esse relatório, tá? Eu consigo ver apenas as notas que já foram processadas, né? Também tem essa opção. E aqui tem um ponto, conta detalhada. O que acontece quando eu marco conta detalhada? Olha só, eu vejo tudo que está incluído, né? Outros itens que estão incluídos dentro de concentrado. Se eu quiser mudar, né, lembrando, né, se eu quiser mudar esses itens ou mudar esse nome aqui do lado esquerdo, eu consigo ir lá nos ajustes e modificar. E aqui eu consigo mudar via plano de contas. Então, eu consigo aqui discriminar, né, descrever, né, destrinchar esse número, né? Então, olha só, eu estava vendo só concentrado, estava a soma disso aqui tudo. Então, eu estou vendo aqui que desse concentrado, 10.988 foi de leite de sucedâneo para bezerras, né? Então, de leite para bezerras. Então, eu consigo aqui destrinchar e ver
detalhado aqui esses dados, tá? Vou em propriedades, desmarca a conta detalhada, ele volta para o acumulado. Além disso, aqui em propriedades, pessoal, eu tenho pontos de início. Dentro de pontos de início, é importante demais isso aqui, porque se eu quiser ver o meu resultado por litro de leite, é aqui que eu vou em pontos de início e coloco leite. E aqui coloco 1 e dou OK. Ele vai me mostrar o meu resultado, olha, dividido pela quantidade de leite que eu vendi. E aí a gente consegue ver o resultado por litro de leite, né? Agora, em propriedades também, né? Aqui a gente tem esses outros pontos, né? O leite, ele é inserido lá no zootécnico, a quantidade de vacas também, mas o restante não. Como que o Smart Milk sabe? Porque a gente tem esse botãozinho aqui de pontos de início. Esse botão de pontos de início, olha só, eu preciso preencher aqui, ó, esses dados, né, de rebanho, quantidade de hectares, quantidade de vacas, funcionários, de leite, leite que não foi vendido, então leite que foi para funcionário, que foi descartado, leite que foi para bezerras, né, eu vou colocar aqui. E a gente vai conseguir preencher isso. Como é que eu faço? Olha, eu clico aqui e clico em mudar. E ele me dá uma sugestão que vem lá do zootécnico e eu vou conseguir alterar, tá? Aí eu vou alterar aqui, né? E eu vou colocar aqui a taxa de juros a 6% e vou dar OK. Ele vai alterar aqui. Ah, vamos mudar esse fevereiro aqui. A quantidade de hectares, ela é 230 hectares. E aí a gente vai conseguir visualizar essas informações melhor. Então, lembrar que tem que vir nesses pontos de início aqui, colocar esses dados, tá? Bom, pessoal, agora, né, esse aqui é o relatório de visão geral do resultado, tá? Ele também tem um gráfico. Esse aqui é vacas adultas, tá? Esse aqui não é vacas em lactação, não. Esse total de vacas aqui é vacas adultas. Vacas lactação mais secas. Esse total aqui. De nada. Agora, aqui, pessoal, ó, vamos voltar aqui para nenhum, porque eu quero mostrar para vocês o gráfico. Porque o gráfico, ele é bem interessante, olha, eu tenho esse gráfico aqui, que ele me dá receita, custo total e custo operacional efetivo, tá? Ele vai me mostrar aqui. Nessa fazenda eu ainda não lancei depreciação, por isso que não tá em quase nada de COT, tá? O COT, na realidade, é igual ao COI. E aqui em detalhes do gráfico, o mais interessante é porque aqui eu consigo ver ele acumulado, tá? Olha só, aqui tá pequeno aqui, mas se a gente for em pré-visualização, fica melhor da gente visualizar. Olha só o COI de janeiro. Ele gastou 50% da despesa dele foi com concentrado, 19% com mão de obra, 9% com sanidade, 6% de energia, 5% com despesa, outros custos, né? 9% aqui foi de sanidade, na verdade, 4% de administrativo e 8% é o restante. Tá? Então, esse detalhamento aqui, ele é importante para eu ver, porque vocês sabem, né, que tem o benchmark que fala, né, que eu tenho que gastar até 70% com concentrado, mão de obra e sanidade, né? Então, aqui, no caso, ele está passando um pouquinho, mas vocês conseguem fazer essa análise aqui nesse gráfico, tá? Então, acho que entre os gráficos aqui do resultado, esse aqui é o melhor, mas como ele tem muitos itens, ele fica pequenininho. Então, eu clico em pré-visualização, fica melhor da gente visualizar, tá? Agora, né, saindo aqui um pouco do visão geral do resultado, só para relembrar, né, pessoal, qualquer relatório do Smart Milk pode ser pré-visualizado e impresso, né, ela pode mandar para Excel, né, ou então salvar em PDF. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o visão geral do resultado. Né? Outros relatórios que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter o visão geral do balanço, onde eu vou ter a minha análise de balanço. Como eu comentei com vocês, né? O balanço ele vai trazer tudo aqui já. Olha só que legal, que em relação ao meu balanço. Eu tenho aqui, ó, o primeiro dia de 2020, né?
comparado aqui, só para vocês entenderem, o balanço ele é dividido em dois lados, né? Eu tenho o ativo e o passivo. Os dois lados, eles sempre vão ficar em equilíbrio. Sempre vai ficar igual, tá vendo? Ó, aqui eu tenho 1.948 de cá e de cá também, né? Agora, eu tenho aqui, no final de 2020, esse meu capital aqui de 1.948, ele subiu para 4.762.043. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho aqui o balanço dividido entre ativo e passivo, onde o ativo é tudo aquilo que eu tenho e o passivo é tudo aquilo que eu tenho para pagar, tá? Aqui, pessoal, isso aqui, ele vai ser lançado praticamente sozinho, desde que vocês incluam nas contas corretas, né? Tomar cuidado só com os estoques e com esses realizáveis a longo prazo, que é o inventário inicial que a gente vai fazer, tá? Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão lançar esse inventário. Mas olha só, o balanço ele vai mostrar tudo isso aqui. Ele vai mostrar essa movimentação, né? A movimentação aqui saindo de dívida para curto prazo. Então, por exemplo, né? Eu tenho, quando eu pagar essas dívidas, esse valor ele vai diminuir daqui, mas vai entrar no meu resultado, né? Então a gente vai conseguir trabalhar com esses, os dois lados sempre vão estar em equilíbrio. Vocês vão ver isso, tá? Bom, o balanço, então, ele tem essa estrutura, é clássica, né, de balanço de qualquer empresa, ela é assim. Então, vocês vão conseguir ver esse relatório aqui também, né? No futuro, a gente espera ter tirar mais informações aqui em relação ao balanço, tá? Por isso que é tão importante a gente já começar a trabalhar com ele. Agora, dentro aqui, né, de relatórios, eu vou ter o visão geral do plano de contas, que eu acho importante mostrar. Por quê? Porque aqui a gente vai ver por conta quanto que eu gastei em cada categoria, ou em cada conta, né? E em relação a cada conta, o que que eu vou ter? Né, eu vou ter aqui como ver detalhado o que que eu gastei. E mais ainda, eu vou conseguir comparar um ano com o outro ano. Então, vamos pensar aqui em relação a concentrado para as vacas. No meu caso aqui, eu só tenho o ano de 2020. Mas vocês iam conseguir, ó, comparar tudo que foi gasto em concentrado com o período anterior, com o ano anterior, tá? Dentro aqui de propriedades, eu consigo mudar o período ou selecionar uma conta, uma conta específica, tá? Então, eu quero aqui só a conta, essa conta até essa conta, né? Eu vou conseguir aqui mudar, né? Eu vou conseguir alterar esses dados aqui, vou conseguir personalizar esse relatório, tá? E aí, se eu quiser ver um pouco mais, olha, eu consigo clicar e arrastar e ver o detalhamento aqui, certo? Esse é o visão geral do plano de contas. O fluxo de caixa, né? A gente trabalha com dois fluxos de caixa, o previsto e o realizado. O previsto, ele é baseado naquelas notas que eu já inseri, mas ainda não lancei o pagamento delas. Então, lembrar disso, a gente vai precisar lançar a nota e lançar o pagamento, tá? Avisar o software que eu já paguei. Eu posso fazer isso no momento do lançamento, marcar ela como já paga, mas ou então fazer depois. Mas olha, dentro do fluxo de caixa previsto, eu tenho aqui, no meu caso aqui, tudo atrasado, né? Mas eu tenho isso aqui tudo de compras que eu tenho de contas para pagar e para receber, tá? Então a gente tem esses valores aqui para pagar e para receber. Mas engraçado, né? Se tem esse tanto de valor para pagar e para receber, por que que meu visão geral do resultado ele aparece tudo? Porque aqui em propriedades ele está por data da fatura. Se eu for colocar aqui por data de pagamento, olha o tanto que ele muda o meu relatório, né? Porque eu ainda não dei baixa nessas contas, tá? Então, só para a gente relembrar aqui as propriedades lá do visão geral do resultado. Bom, a gente, então, aqui ele vai estar dividido aqui ou por semana, ou se eu for em propriedades, eu consigo colocar por mês. E aí vejo por mês aí o que está programado, tá? Então é bem interessante essa visão aqui. Ele não é um orçamento, tá, pessoal? Aqui é mais para eu ver o que foi agendado e ainda não pago, tá? E em relação ao fluxo de caixa realizado, ele é aquilo que a gente comentou. Ele vai estar aqui, ó,
por data de pagamento, ele vai ter a movimentação aí, opa, deixa eu mudar aqui 2020, isso. Ele vai ter a movimentação aí de saída e entrada de dinheiro e o fluxo de caixa final aqui embaixo, tá? Então, ele vai ter essas movimentações aqui. Esse é o fluxo de caixa realizado. E eu vou ter o gráfico também, né? Isso aqui não é o fluxo de caixa negativo nem sempre é ruim, né? Depende aí da programação de compras. Igual aqui no meu caso, tem meses ruins e meses muito bons que acaba que compensa, né? Então a gente tem que avaliar mais aqui os ativos líquidos do que realmente o gráfico. E eu tenho o gráfico por ano, né? Que a gente vai conseguir acompanhar também. Bom, pessoal, deixa eu continuar, fechar aqui algumas das abas. Dentro ainda de relatórios, eu tenho o relatório de indicadores, que ele vai ser o quê? Né? Esse relatório de indicadores, ele vai trazer as informações dos indicadores mesmo. Esses indicadores é o que vocês vão usar aí, às vezes, para comparar a fazenda, uma fazenda com a outra, né? Para eu entender como é que está a eficiência da minha produção, porque esses indicadores aqui são chaves, são indicadores que foram baseados lá no Educampo, então eles são chave de qualquer acompanhamento, né? Então, aqui o indicador ele já está calculado, né? Olha só, alguns nem são calculados, né? Mas na mesma tela eu já vou ver esses indicadores gerais. A área total de vacas, vacas em lactação, vacas secas, total do rebanho, quantidade de funcionários. Então, aqui são alguns indicadores lá do Zootec, que são importantes para o cálculo aqui de baixo também, né? E agora a produção, né? Em relação à produção, quantidade de porcentagem de vacas em lactação em relação ao total de vacas, em relação ao total do rebanho, em relação a hectares, né? Como que está aqui essa minha produção, a quantidade de leite que foi vendido por mês, né? Produção de leite por mês, a média aqui de produção por dia, né? Então, a gente já tem aqui alguns relatórios muito importantes. Então, a gente tem esse aqui, ó, produção por funcionário por dia, né? Que é um indicador que tem se falado muito, né? Para a gente ver como é que está a eficiência da minha mão de obra. Né? Eu tenho aqui também vacas por funcionário, né? Também é importante da gente acompanhar. Os relatórios financeiros, eles estão aqui também. Então, olha, receita da atividade, receita do leite, preço médio do leite, despesa com concentrado na atividade, custo operacional efetivo da atividade, COT da atividade. Aí aqui a gente tem o COI por leite vendido. Então, quanto está custando o meu leite? É isso aqui, tá? Então, em vez de eu ficar assim, como é que eu faço para ver o custo de produção do meu leite? Tá aqui já indicadores econômicos. COI do leite, já tá aqui. Não, eu quero ver todo o custo, sem não só os variáveis. Aqui, COT do leite vendido, por leite vendido. Né, ele tá aqui. Aí a gente consegue analisar esses todos aqui, até no final a gente tem alguns indicadores de margem e de lucro, tá? Então, esse relatório de indicadores é muito interessante. Eu posso clicar em pré-visualização, posso imprimir, posso salvar em Excel, né, posso trabalhar com ele fora do programa. Eu consigo aqui em propriedades, né, alterar aqui V% de custo, alterar aqui a data e o período que eu estou visualizando. E aqui eu tenho até um atalho ali para aqueles pontos de início, se algum não ficou certo, eu consigo mudar aqui mesmo, não preciso sair para mudar isso aqui. O gráfico, pessoal, ele também é legal. Por quê? Vamos desmarcar aqui todos. Porque ele é um gráfico de linhas que eu consigo pegar aqui, por exemplo, né? Vamos ver aqui em relação a quero comparar vacas em lactação com o total de vacas com o meu lucro da atividade. Ver se tem relação, né? No meu caso aqui não teve relação. Aumentei as vacas e diminui o lucro. Eu quero comparar a quantidade de vacas com COI do leite. Também não teve relação, né? Aqui também esses dados não são reais, então a gente não consegue ver aqui padrão, mas vocês vão conseguir ver esses padrões nas fazendas, né? Então é isso que é o bacana, eu consigo comparar aqui área, né? A quantidade de área utilizada, se eu aumentei minha área, aumentou também o custo, aumentou o lucro, o que aumentou? Consigo visualizar esses pontos aqui,
tá? Então, esse relatório, ele vem com tudo marcado, então até assim, parece estranho quando a gente abre ele, mas é só vocês desmarcarem aqui por categoria, ó, que já desmarca tudo, e vocês vão escolher os indicadores que vocês vão querer ver nesse gráfico. Bom, e só para a gente encerrar, esses dois aqui são rapidinhos, né? A lista de fornecedores é bem o cadastro dos fornecedores, tá? E para cada fornecedor cadastrado, ó, aparece a ficha do animal, vocês estão vendo? Ó? Vamos pegar aqui, ó, Rogério Açougueiro. Ó, é como se fosse a ficha do animal, mas para fornecedores. Então, aqui a gente tem aqui o cadastro, né, que eu posso deixar aqui preenchido. É interessante deixar esses dados preenchidos, pessoal, porque às vezes a uma hora precisa criar, fazer uma nota, mandar alguma coisa pelo correio. Onde eu vou achar o endereço? Dentro do Smart Milk, né? Dentro de faturas aqui, eu vou ter todas as faturas que eu já tive em relação junto com o Rogério Açougueiro, né? E aí eu vou escolher aqui, né? Eu vou conseguir ver aqui, ó, por data, né? E vou conseguir ver a descrição. Olha só, essa aqui, ó, foi uma venda de vaca. Ó, venda de animais de corte. E aqui tem todos os animais que eu vendi para o Rogério nesse dia, né? Então sai o detalhamento aqui todo, né, em relação a essa venda. Se eu pegar aqui o laticínio, né? Vamos pegar aqui o laticínio. Essas aqui são as faturas aí que o laticínio me passou, né, de todo o ano de 2020. Se eu quisesse mudar o ano, eu conseguiria mudar aqui, bem parecido com a ficha do animal mesmo, né? E eu consigo ver aqui as que estão em abertas também, tá? Então é a lista, esse aqui é a lista de fornecedores, tá? Bom, e o último item aqui, né? Vamos sair aqui, vamos lá em relatórios. O último item aqui é o visão de ativos fixos. O que é ativo fixo, Anaís? É depreciação, mais nada. Então, olha só, eu comprei uma ordenha em 31/12/2019 e ela começou aqui a depreciar em 1/1 de 2020. E aí a gente já teve aqui de depreciação esses 3 mil, tá? Então aqui, quanto que é o resultado dela? Ela depreciou 3 mil durante o ano de 2020 e aí hoje ela vale 347. Essa depreciação ela vai entrar no meu relatório de resultado, tá? Pessoal, alguma pergunta aqui em relação aos relatórios? Sei que a gente foi primeiro em relatório e agora a gente vai voltar para lançamento, mas eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem, só mandar aqui no chat, tá? E é claro, se vocês tiverem dúvidas depois, o suporte vai estar mais que capacitado para ajudar vocês, tá? Só vocês continuarem aí entrando em contato pelos canais que vocês já estão acostumados. Pessoal, agora a gente vai ter que falar o seguinte, né? Eu até estou pensando aqui que talvez seja melhor a gente até trocar de fazenda nesse ponto, tá? Para eu mostrar para vocês como que vocês vão começar a fazer os lançamentos, tá? Vamos pegar aqui essa fazenda aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Olha só, como que eu vou começar o meu financeiro? Essa fazenda aqui, pessoal, olha só, ela tá igualzinha de vocês. Ó, plano de contas tá aqui. Se eu for aqui em relatórios, não tem nada lançado, tá? Nada, nada. Então eu tô começando aqui exatamente como a fazenda de vocês está, tá certo? Bom, a primeira coisa quando a gente pensa em financeiro, né? Imagine que vocês fossem aí levantar as contas e o financeiro da casa de vocês, né? O que vocês precisam? Por onde a gente começa, né? A gente precisa começar pelo a gente precisa começar pelo inventário, tá? Então, a gente começa fazendo um inventário, criando esse inventário, né? Eu começo levantando esses dados na fazenda para depois inserir eles aqui no software. O que é mais importante da gente levantar aí em relação ao inventário? Aquilo que vai ter maior valor, tá? Então aqui, né, a gente vai fazer um lançamento aqui do saldo inicial do balanço, que é a mesma coisa de chamar de inventário, tá? O saldo inicial do balanço, ele vai, né, eu vou colocar tudo aquilo que eu tenho
antes de eu começar o meu controle financeiro. Então, todas as máquinas da fazenda, a estrutura da fazenda em benfeitorias. Anaís, eu vou precisar colocar cada poste de cerca? Não, vai depender do seu nível de detalhamento. Eu sou bem mais a favor de eu colocar aquilo de maior valor, né? Então, eu vou colocar as máquinas, vou colocar os veículos, né? Tratores, vou colocar a ordenha, vou colocar barracão, né? Não vou detalhar tanto. E aí, eu vou... E também vou colocar o valor da terra. Então, é isso que a gente vai lançar agora, tá? O saldo inicial do balanço, pessoal, o inventário, ele tem que ser lançado no último ano, no primeiro anuário criado. Então, no caso de vocês vão começar o 2021, certo? Vocês vão lançar em 2021 esses dados, né? Vocês não vão ficar lançando aí anos só atrás. Então, vocês têm que vir aqui, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é vir em ajustes financeiros, e vão criar aqui, olha, tem o 2019, pode editar e deletar o 2019, se vocês quiserem. E aí vem aqui em novo, e coloca aqui, olha, o 2020 primeiro. Sempre a gente vai precisar do anuário anterior. Se eu vou começar lançando pelo anuário de 2021, eu tenho que ter o anuário de 2020. Se eu for começar só em 2022, eu vou ter que ter o 2021, tá? Esse aqui é só para a gente lançar o inventário. Do seguinte, ele vai criar aqui os períodos e eu vou finalizar. Ele começa em 1/1/2020, termina dia 31/12/2020, tá? Criei esse 2020. Vou criar o 2021 também. Novo, seguinte, finalizar. Muito simples, tá? Muito simples mesmo. Então, aqui a gente já tem aqui ajustes financeiros os 2 anos que eu preciso criados. Bom, dentro ainda de financeiro, né? Agora a gente vai começar a fazer o lançamento do inventário. Pessoal, a gente vai fazer o lançamento do inventário em 2 partes. A primeira parte, que é em relação ao inventário, né, de máquinas, benfeitorias e terra, e a segunda parte, que é em relação ao inventário de animais, tá? A gente vai fazer esses 2 antes de começar a lançar os dados, as notas recorrentes, tá bom? Isso aí é para a gente preencher o nosso relatório de balanço. Pessoal, o relatório de balanço, ele não é obrigatório, tá? Se achar que tá difícil isso aqui para vocês, fazer esse levantamento de inventário tá gastando muito tempo, eu não vou conseguir fazer isso agora, começa a lançar essas notas, tá? Quando vocês sentirem necessidade de analisar os relatórios de balanço, vocês conseguem voltar e fazer esse lançamento, tá? Então, vamos lá. Onde que eu vou fazer meu lançamento? Em ocorrências diárias. Lembra lá no zootécnico que eu tenho ocorrências diárias também? Então, aqui são ocorrências diárias financeiras, tá? E aí eu vou clicar aqui, ocorrências financeiras. Dentro de ocorrências financeiras, a gente tem uma opção aqui que é o diário. O diário é como se fosse um caderno, né? A gente vai ter o caderno de compras, o caderno de vendas, o caderno de inventário, o caderno de estoque de medicamento, o caderno de estoque de sêmen, o caderno de estoque de animais, né? Eu tenho esses diversos diários que já vem pronto aqui, pessoal. Vocês não precisam pensar neles, só selecionar. O de compra é tudo aquilo que eu paguei, enquanto que o de venda é tudo aquilo que eu recebi. Tá? A gente chama de compra e venda aqui para ficar mais simples. Mas se a gente pensar lá, conta de energia, eu não comprei, né? Então eu estou pagando. Então também entra em compras. Tá? Então é tudo aquilo que eu pago entra em compras. Tudo aquilo que eu recebo entra em vendas. Tá? E tem os estoques aqui, que é bem claro. E tem também o livro de depreciação, que é onde eu vou lançar a depreciação e o saldo inicial do balanço. Tá? Para esse inventário, a gente vai lançar no saldo inicial do balanço. Por que ele é o último aqui? Porque vocês só vão usar ele agora, tá? Então, ó, entrei no saldo inicial do balanço e aí aqui o anuário 2020, certo? Então, dentro aqui do anuário 2020. Por que a gente vai lançar no anuário 2020? Porque sempre vou lançar o inventário no anuário anterior a eu começar a lançar o meu financeiro, tá? Dentro do anuário 2020, como é que eu vou fazer esse lançamento? Pessoal, aqui a gente vai ter vários campos para fazer o lançamento, nem todos são obrigatórios,
vocês podem vir em propriedades e escolher o que é que vocês querem mostrar, tá? Eu vou marcar todos aqui, porque eu preciso explicar para vocês o que é cada um. Mas lembrem-se que se vocês não forem trabalhar com algum desses, igual data da entrada, desmarca que fica bem mais fácil vocês lançarem, tá? Então, vamos dar ok aqui. Ó, olha só, aqui, ó, eu tenho aqui um número. Esse número aqui é o número da fatura aqui, é o número, é a ordem aqui do programa. Ele não pode ficar vazio, tá? É só seguir aqui, não precisa mexer. Vamos até ocultar aqui para ficar mais claro. Então, ó, para eu ir passando para frente entre os campos, eu vou usar só o Enter. A partir de agora, não preciso usar o mouse mais, tá? Então, olha, Enter. Todo o inventário que eu levantei, eu vou lançar no dia 31/12/2020, tá? Então, eu não vou mexer na data aqui. No último dia de 2020, eu vou fazer esse lançamento. Enter, 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 até chegar na conta. Vamos lá. O que a gente está lançando? Nós estamos lançando aqui a ordenha, tá? Então, vamos lá. A gente precisa selecionar o que é a conta, né? A conta, né? As contas, elas são as categorias. Então, imagina aí que eu tenho uma ordenha. A ordenha é o quê? É uma máquina. Então, eu vou ter uma conta compra de máquinas, que é onde eu vou selecionar e vou colocar minha ordenha. Ah, eu tenho a conta, eu estou comprando medicamento, eu tenho a conta medicamentos. Ah, eu estou vendendo leite, eu tenho a conta de venda de leite, né? Por que não tem a conta por item? Porque senão a gente ia ter um plano de contas enorme, né? E não é esse o propósito, né? O propósito é a gente tentar enxugar e agrupar os itens, né, de menor valor num valor maior, tá? Então, aqui eu preciso selecionar a conta. Eu vou dar um Enter e aí eu vou ter acesso ao plano de contas, tá? E aí eu mexo aqui, olha, e eu vou conseguir colocar aqui, vou conseguir mudar o número, igualzinho lá no zootécnico. Gente, ó, clique em descrição, muda para descrição, tipo de conta, muda para tipo de conta, entidade, categoria, tá? Não precisa preocupar com entidade. Tipo de conta, eu tenho balanço e receita e despesa, que é resultado. O que eu for lançar, é só eu olhar pela descrição da conta. Estou lançando uma compra de máquina, uma ordenha. A compra de máquinas é uma conta de balanço. Então, ela vai entrar lá no balanço. Eu não vou achar esse valor dentro do resultado, tá? Então, aqui o sistema ele já está preparado para vocês não precisarem pensar em tipo de conta. Basta fazer o lançamento que vai dar tudo certo. Tá? Então, aqui, ó, descrição aqui, compra de máquinas. E aí eu vou dar um Enter. Dentro aqui da descrição, eu consigo alterar. É aqui que eu vou personalizar. Imaginem lá, vocês estão comprando medicamento. Aí é que eu vou colocar o nome do medicamento, tá? Então, aqui, compra de máquinas. Dentro da compra de máquinas, eu vou colocar aqui, ó, ordenha de Laval. Pensar que eu comprei um robô, então é VMS. Ou qualquer coisa assim, tá? Vou dar um Enter. Enter de novo. Por que ele pulou sem de custo, quantidade, unidade? Porque aqui no nosso ajuste, tá, pessoal, eu tenho o item plano de contas. Quando eu não preencho essas unidades e centro de custo, esses itens aqui são adicionais, tá vendo? Ó, quando eu não preencho isso aqui, o sistema entende que eu não quero lançar, tá? Por isso ele pula, para facilitar. Agora, se eu quiser, né, e é importante vocês fazerem isso, vim aqui antes de começar, né, vim no plano de contas e dar uma refinada nessas contas aqui para ficar fácil para vocês, né? Esse plano de contas ele não precisa ser engessado, né? Se eu quero alterar aqui, olha, o jeito que está escrito mão de obra permanente, eu posso vir aqui, editar e chamar aqui de falar aqui, né, funcionário, tá? Então, é só clicar aqui e selecionar aqui funcionário, renomear aqui que vai entrar, tá? Que eu vou conseguir editar, tá? Então, lembrem-se disso. E aqui nos ajustes adicionais, a gente consegue colocar unidade e centro de custo padrão, para ficar mais fácil de preencher lá na hora de lançar, tá? Então, precisa ter um refinamento desse plano de contas. As contas que eu não for usar, por exemplo, eu não vou lançar mão de obra familiar, né? Eu vou editar aqui e vou arquivar. Ô, Flávia, em relação à mão de obra, eu não indico
criar uma conta para cada funcionário, não, tá? Eu prefiro que você venha aqui, ó, e use o funcionário como um fornecedor. Eu posso fazer esse exemplo na hora que a gente for lançar os dados. Usar o funcionário como um fornecedor, que aí fica melhor, porque lá no resultado, você não vai querer ver quanto que você pagou para cada funcionário, você quer ver quanto você pagou para todos, né? Mas se você precisa saber quanto você pagou para cada funcionário, você consegue ir lá no fornecedor e ver, né? Ou consegue filtrar, né, por fornecedor, dependendo do relatório. Então, ou então mudar aqui na descrição, também é uma opção, tá? Então também consegue. Bom, então aqui eu coloquei ordenha, vou dar um enter. Pessoal, como essa conta aqui de compra de máquinas é uma conta de balanço, ela já é uma conta de balanço aqui, ó, vou voltar aqui na conta, só para mostrar para vocês, ó. Essa conta de máquinas, ela está dentro de balanço. E aqui ao mudar, eu consigo ver que ela está dentro de balanço, dentro de ativos, e aí dentro de realizáveis a longo prazo, máquinas e equipamentos. Então, já estou vendo que essa é uma conta de balanço que entra no ativo, tá? Isso já vem pronto, para vocês não precisarem se preocupar. Então, aqui, olha, ele já vai puxar, ó, que é um lançamento a débito. Por que isso? Porque sempre que eu vou aumentar o meu ativo, eu tenho que fazer um lançamento a débito. Se eu vou reduzir o ativo, eu vou fazer um lançamento a crédito. Isso é só uma regra mesmo, tá? É assim, o sistema já foi construído dessa maneira para vocês não precisarem pensar. É só não alterar aqui, tá? Que vai dar certo. Dou um enter e aí eu tenho o valor. Quanto custou essa ordenha minha? Essa ordenha minha aqui custou R$ 862.000, tá? Então, essa custou minha ordenha. Dei um enter. Agora, o que mais que eu vou lançar? Vou lançar outra máquina. Mesma conta. Então, não preciso selecionar a conta de novo. Posso só digitar o número. 120201 aqui. E aí eu vou selecionar o número. Eu vou dar um enter, ele vai selecionar a mesma conta. E agora, o que eu vou entrar? Vou entrar com um trator. Trator John Deere. Tá? Aqui o trator custou 120 mil. E assim por diante, vocês vão colocando tudo aí. Vamos pensar agora nas benfeitorias. Mesmo raciocínio que as máquinas, mas aqui, ó, eu vou selecionar a conta, o quê? Benfeitorias. Vou procurar, e aí eu tenho aqui investimento em benfeitoria. Se eu estou lançando, ó, tem outras contas aqui que são de despesa, que são de resultado. Como que eu sei que eu estou lançando na conta certa? Se eu estou lançando o saldo inicial do balanço, eu tenho que lançar uma conta de balanço, tá? Investimento em benfeitoria, enter. Isso aqui, pessoal, que eu já tinha antes de começar o Smart Milk. Antes de começar a trabalhar aqui com o software, tá? Então, investimento em benfeitoria aqui, enter de novo. O valor é a débito, enter de novo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lançar... Ah, aqui, ó, eu não troquei o nome, né? Vamos colocar aqui silo metálico. 12 toneladas. O valor a débito do mesmo jeito e o silo custou 16.500, tá? E aí a gente vai lançando esses pontos. Pessoal, além de máquinas e benfeitorias, eu também preciso colocar o valor da terra, desde que essa terra seja minha, né? Se for um aluguel, o custo desse aluguel vai entrar lá no custo de produção, né? O aluguel da terra. Agora, se a terra, né, é de propriedade minha, por mais que assim, eu não comprei a terra, mas eu herdei do meu avô, não tem problema. A terra tem um valor. Se você precisar vender ela, você vai conseguir vender, né? Então você vai colocar essa terra aqui também. A gente também tem a conta compra de terra, tá? Que eu vou colocar aqui e aí eu vou acrescentar o valor da terra aqui e vamos pensar que o valor da terra aqui foi 1,5 milhão. Pessoal, chegamos aqui ao final. Se eu tentar processar dessa maneira aqui, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque o balanço de todas as faturas deve ser igual a zero. O que significa isso?
Lembra que eu lancei isso aqui tudo? Mostrei para vocês lá o relatório de balanço? E que a gente lançou isso aqui tudo entrou no ativo? Lembra lá, né? O relatório de balanço, ele é representado por uma balança, com 2 pratos. A gente colocou isso aqui tudo no prato do ativo. Então, o prato do ativo baixou e o outro ficou alto. O que é que acontece? Eu preciso lançar alguma coisa no passivo. Então, o ativo, ele quer dizer a tudo que eu tenho, né? Então, o que é o passivo? É tudo que eu tenho para pagar. Não interessa para quem, se é para fornecedor, ou se é para sócio, ou se é para mim mesmo, né? Então, aqui, eu tenho que colocar o valor oposto, né? Então, olha só, eu tenho aqui 2.498.500. Eu preciso lançar que esse dinheiro ele foi investido dentro da fazenda, foi feito um aporte dentro da fazenda para pagar tudo isso aqui. Mas isso não foi em 2020, isso foi lá em 2000 e sei lá quando. Não interessa, pessoal, a gente está começando a lançar o financeiro de 2021. Então, eu preciso lançar esses dados, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou lançar o aporte de capital. Vou vir aqui, 31/12, do mesmo jeito, dou Enter, Enter de novo, Enter, Enter, até a conta. Qual a conta que eu vou usar? Eu vou usar a conta aporte de capital. Eu quero mudar a descrição aqui, que eu não gostei de aporte de capital. Coloca aqui capital investido inicial. Tá? É só para a gente ter um balanço aí redondinho. E eu dou um Enter de novo. Olha só como mudou. Por que aqui apareceu o crédito? Porque a conta aporte capital, ela não é uma conta de ativo, ela é uma conta de passivo. Então, o passivo, quando eu quero aumentar o valor do passivo, eu vou lançar a crédito. Eu vou dar um Enter aqui de novo. E aí, a gente tem o valor aqui embaixo. Aqui, ó, 2.498.500, que eu vou colocar 2.498.500, 00. Zerou aqui embaixo, olha só, eu vou conseguir processar e tá tudo ok, processado, tá? Só para vocês verem lá o relatório. Tá, ó, vamos lá, no relatório de balanço. Relatório, visão geral do balanço. Olha só, no início de 2020, eu não tinha nada, tá? No final de 2020, eu investi 2.498.500 em quê? Em terra, máquinas e benfeitorias, tá? Então, a gente já investiu isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui discriminado. Agora, a gente inseriu essas máquinas, vamos falar um pouco da depreciação, né? A depreciação, olha, eu vou cadastrar as máquinas para depreciar dentro de ajustes. Então, aqui em ajustes, a gente tem um ajuste dos ativos, né? Que é aquilo que eu tenho. Aqui não está aparecendo nada, mas vamos lá em novo. Eu vou aqui, pessoal, relembrando, né? Se vocês quiserem fazer essa depreciação dessa maneira, né, calculada pelo software, eu também consigo lançar a depreciação de forma manual, se eu já tiver esse cálculo fora do Smart Milk. Mas olha aqui, vamos colocar aqui descrição, ordenha de Laval, tá? Aí eu vou dar OK. Ó, aí aqui eu vou selecionar, ó, a data da compra foi 31/12 de 2020, quantidade 1. Primeira data de depreciação. A partir de quando começa a depreciar? Do dia que monta, né? Ou vou colocar aqui do dia seguinte. O valor residual, quer dizer se vai ter algum valor final, né? Então, vou colocar aqui 0. E não tem data de venda. E aí eu preciso selecionar as contas. Qual que é a conta de balanço? É a conta compra de máquinas. Qual que é a conta de depreciação? É a conta depreciação de máquinas, tá vendo? Tudo criadinho já. E aqui a conta relação de despesa é quando eu for vender. Se eu for vender essa ordenha, onde que vai entrar? Aí aqui eu poderia colocar aqui em receitas extraordinárias, por exemplo, né? Outras receitas não operacionais ou não operacionais, né? Depende do que vocês quiserem. Tá? E a gente também vai ter o método de depreciação. Eu tenho aqui fixo por período, nesse caso não tem cálculo, você coloca o valor lá de quanto que vai depreciar por período. O período aqui é mês, tá, pessoal?
por porcentagem da compra. Então, se eu falar assim, não, ele deprecia 5% todo mês. Aí ele vai pegar o valor e vai depreciando. Por porcentagem do valor do livro, que é o valor que está na época, ou por quantidade de períodos. Então, assim, essa ordenha aqui, ela vai durar, vamos colocar aqui que ela vai durar 60 períodos. Aí ele vai repassar isso aqui, tá? Ele vai recolocar, ele vai dividir o valor que eu coloquei na ordenha nesses períodos. O mais utilizado, pessoal, é ou por porcentagem ou fixado por período, que eu vou colocar aqui, deprecia R$300 por mês, tá? Eu vou dar OK. Dei OK. Vocês notaram que eu não selecionei a ordenha, né? Eu vou voltar aqui, e aí aqui vai aparecer link de faturas, e eu vou adicionar aqui a ordenha. Vou só atribuir, tá vendo? A ordenha a esse cadastro. E aqui as depreciações depois ele vai mostrar, tá? E aí eu vou dar OK, e ele vai estar tudo certo. Para eu lançar aqui, por enquanto, eu não lancei. Só cadastrei esse item aqui, não vou lançar a depreciação por enquanto. Se eu quisesse fazer lá do trator ou do silo, do mesmo jeito, ó, novo, vou colocar a descrição, conta e tudo, e aí vou selecionar aqui. Deixa isso aqui quietinho por enquanto, tá? Bom, vamos voltar lá. A gente lançou, então, o saldo inicial do balanço, entrou no meu balanço mesmo, esse saldo inicial, tá tudo certo, né? Agora, o que eu preciso ainda para começar minha fazenda? Se eu já lancei, já lancei máquina, já lancei benfeitoria, já lancei terra. O que está faltando para eu começar minha fazenda? Está faltando lançar os animais. Então, como é que eu vou lançar os animais? Vai ser no saldo inicial do balanço? Não, porque os animais, eles têm uma característica especial. Eles são ativos biológicos, né? Eles estão em mudança de valor, né? Eles valorizam, né, desvalorizam. Então, eles podem evoluir de categoria. Então, é diferente. Então, por isso, a gente vai usar aqui o estoque de animal para lançar o valor dos animais. Como é que eu faço isso? Eu vou lançar aqui igual eu fiz o balanço? Não. A gente vai vir em valor estoque, tá? E aí aqui a primeira coisa, olha, 2020, eu vou ter que preencher uma conta de balanço e uma conta de resultado para cada categoria que eu tenho na fazenda. Por que isso? Pessoal, só para vocês entenderem a metodologia aqui. Dentro do balanço, lembra? O que vai entrar dentro do balanço? O valor total que eu tenho em estoque animal, tá? Então, isso entra no balanço. O que entra no resultado? A diferença entre as categorias. Como assim? Imaginem que, vamos pensar uma conta bem simples. Cada vaca vale 1.000 e cada novilha vale 500. O que vai acontecer quando uma novilha parir? Ela vai sair de valer 500 para valer 1.000. Então, ela vai valorizar imediatamente R$500. Então, se ela valorizou R$500, esses R$500 que ela valorizou vão entrar no meu resultado. Se lá no final eu vendi essa novilha, aí ela valorizou esses R$500, aí ela tá valendo 1.000 agora. Aí eu fui lá e vendi ela por 2.000, o sistema não vai acrescentar 2.000 no meu resultado, ele vai acrescentar 1.000, porque 1.000 ela já valia, mas os outros 1.000 eu tive de lucro, tá? Então fiquem tranquilos que ele vai fazer isso sozinho. O que vocês têm que entender é que a gente vai selecionar as duas contas aqui e as duas contas já estão criadas. Então, olha só, o balanço aí é a conta compra de animais e o resultado é a conta variação animal, tá? Porque do contrário da máquina, da benfeitoria, o animal, ele não deprecia, ele tem uma variação, uma via, né, que a gente vai chamar, que é a variação animal, tá? Então, a gente vai selecionar aqui, né? Por que aqui não é fixo já essas contas, Anaís? Porque eu posso personalizar. Se eu quisesse fazer por categoria, eu também ia conseguir, tá? Então, aqui, ó, 110101, 402005. Embaixo, 110101, 402005, 02.
402005. Eu não vou mexer aqui com o gado de corte, porque eu não tenho gado de corte nessa fazenda, por exemplo. Preciso só dos dados de leite mesmo. E o valor, pessoal, para 2020, a gente vai colocar só em dezembro. Então, vamos usar aquele raciocínio que a gente estava fazendo. Ó. Cada vaca vale 1.000. Eu sei que esses valores não estão reais, tá? Mas, ó, e cada novilha vale 500. E bezerra de 1 a 2 anos vale 300. E bezerra de menos de 1 ano vale 100. Tá? Só para ficar fácil aqui. Vou dar o seguinte, e eu vou criar o anuário de dezembro até dezembro. Tá? Só vou criar do último mês. Lembra que eu não estou mexendo com os outros meses, né? A gente vai mexer só em dezembro de 2020. Vou dar o seguinte, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar quantos animais eu tinha em dezembro de 2020 e vai multiplicar aqui pelo valor que eu coloquei e vai me dar meu valor final aqui de estoque. Tá? Então, o meu valor final aqui de estoque, 36.400. Vou finalizar. Olha, ele já trouxe para cá. Tá vendo? Eu não preciso ficar lançando aqui, ele vai trazer esses dados para cá. O estoque animal, diferente lá do saldo inicial do balanço, pessoal, a gente vai lançar ele todo ano. Porque todo ano tem variação no estoque, vocês concordam? Todo ano tem animal que vira, tem novilha que vira vaca, todo ano tem novilha, tem vaca às vezes que sai do rebanho, né? Tem novilha que sai do rebanho, tem vaca entrando no rebanho, tem novilha, tem bezerra nascendo. Então esse estoque ele não é fixo, né? Ele muda conforme o tempo. Então a gente vai fazer isso uma vez, né? Ou posso fazer todo mês ou fazer uma vez por ano, tá? E aí eu vou ter esse relatório completo aí com os dados de estoque também, tá? Eu indico fazer uma vez por mês. Bom, chegou aqui no final, mesma coisa lá do saldo inicial do balanço. Se eu tenho esses animais todos aqui, dinheiro para comprar eles saiu de algum lugar, né? Então aqui eu vou lançar o aporte, né? Do mesmo jeito, ó. A conta aporte de capital. Pessoal, parece chato esse início, mas ele é muito importante, tá? Vocês vão ver que na hora do lançamento de notas vai ser bem facinho, bem tranquilo. É só essa parte mais inicial que é um pouquinho mais maçante mesmo de lançamento. Mas isso aqui é coisa de você fazer aí numa sentada, né? Depois que você levantou os dados, isso aqui você faz rapidinho, você faz e fica bem mais fácil, tá? Agora volto a falar. Se isso aqui for um gargalo para você usar o financeiro, né? Se, por exemplo, nossa, Naís, tá difícil de eu levantar esses dados aqui na fazenda, as anotações não estão muito fáceis. Comece a lançar as notas, não fique barrado por causa disso. Lança as notas, porque aí você vai ter pelo menos um relatório aí de fluxo de caixa no final do ano para já analisar. E aí, 2022, você pensa aí num saldo inicial de balanço para começar a usar de forma mais completa, né? Vamos lembrar que a gente está em julho já, né? Então, eu já tenho 7 meses de dados que eu posso querer lançar, né? Vamos lembrar disso aí. Então, vamos tentar pensar mais simples aí para vocês não ficarem atrapalhados em relação a esse lançamento, tá? Bom, chegou aqui no final do aporte, crédito, e qual que é o valor? Esse valor que está aqui embaixo, 36.400. Bom, chegou, zerou aqui, processar. Vamos lá ver como é que está o relatório de balanço? Olha só, ó, capital próprio, e aqui estão aqui os estoque de animais. Além de estoque de animais, o que mais que a gente vai controlar? Que eu comentei com vocês? Alimento, medicamento e sêmen, tá? Que eu posso controlar aqui via estoque. Então, vocês vão conseguir controlar isso lá também, tá? Pessoal, eu não vou entrar tanto aqui no restante dos estoques hoje, mas lembrar aqui de novo para vocês, arquivo de ajuda online no nosso site, tem um material aqui bem bacana de módulo financeiro. O que eu mais indico desse manual, tá? É aqui em relação à depreciação, o lançamento da receita do leite, esses lançamentos aqui de empréstimo, né? Empréstimo para comprar uma máquina e esses lançamentos de estoque. Tá? Isso aqui, como é muito detalhe, né, é muito difícil a gente conseguir falar tudo durante um treinamento. Então, a gente conta muito com esses materiais, tá? Que eu indico mais para vocês, então, é a depreciação. Esses outros aqui eu acho que vocês não precisam mais, né? Mas depreciação, esses de lançamentos e os de estoque, tá? Porque quando a gente vai fazendo sozinho, realmente vai surgir dúvida. Então, esse manual aqui, só para vocês terem uma ideia aqui em relação ao manual dos estoques, tá? Olha só o de estoque de sêmen. Ele é um manual em PDF que é um passo a passo. Então, olha só. Então, ó, olha aqui o exemplo. Né? Comprei 50 doses do touro Fortnite e 50 doses do touro Soldier.
Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o lançamento da nota. Segunda coisa, lançamento do estoque lá no zootécnico, né? Então, aqui ele tem um passo a passo para vocês conseguirem seguir, tá? Bom, agora vamos lá, né? Já lançamos, então, estoque, já lancei estoque de animais, já lancei aqui os realizáveis a longo prazo, já cadastrei para depreciar, tudo certo agora para eu começar a lançar minhas notas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fechar o livro de 2020. Eu posso vir a ajustes financeiros, clicar aqui em 2020 e vou fechar o livro anual, tá? O que vai acontecer quando eu fechar o livro anual? Ele vai pegar o resultado de 2020 e passar para 2021. Beleza, fechou, tá? Importante eu fechar esse livro, tá? Fechei aqui e agora 2021, vou lançar meus dados, né? Olha só, fechou 2020, ele não vai deixar mais vocês lançarem nada em 2020. Ele fica aqui, mas não dá para lançar nada. Vamos lá, 2021, né? Eu vou querer lançar cada campo aqui, vou explicar para vocês cada campo, e depois a gente pode decidir aqui em propriedades o que eu vou manter e o que eu não vou. Vamos pensar aqui, então, que eu, lá em janeiro, comprei concentrado. Né? Vamos lá, então, ó, Enter, data da nota foi dia 14/1 de 2021. A data da entrada, pessoal, é um campo que ele está bem abaixo da data da nota, né, lá dentro da fatura. Aqui, pessoal, eu estou usando o exemplo de uma fatura padrão, né, aquela fatura que vem da Receita Federal mesmo, né, tem um padrãozinho, todas elas saem os campos todos no mesmo lugar. Mas isso não se limita a essas faturas, tá? Se eu não tenho uma fatura, eu tenho um bloquinho em branco, também vou conseguir lançar, tá? Uma coisa não vai impedir a outra, tá bom? Pode ser que alguns campos eu vou deixar em branco, mas não faz mal, tá? Então, ó, a data da entrada, na maioria das vezes, ela sai igualzinha à data da nota. Então, se você não quer preencher duas vezes isso aqui, né, vem em propriedades e desmarca a data da entrada, tá? E pronto. O período, pessoal, é quando eu vou utilizar. Quando a gente faz quando a gente usa o Smart Milk, né, usa o estoque no Smart Milk, vinculado ao zootécnico, que é como ensina esses materiais que eu abri para vocês, tá? Esses aqui, a gente vai trabalhar com o período ele já vai ficar automático, conforme eu for dando baixa no estoque, tá? Mas a gente trabalha com estoque, né, de medicamento, concentrado, sêmen, medicamento, alimentação e sêmen, né? Esses três, eles podem ser alterados conforme o período. O restante, pessoal, a maior parte do período vai ser o mesmo mês da nota, tá? Esse período aqui é por mês. Tá? Então, lembrem-se disso. Energia. Estou pagando energia esse mês, mas eu estou usando energia do mês. Estou pagando energia que eu já consumi. Né? Então, energia talvez seria o período anterior. Na hora da venda de leite, eu recebi o leite agora, mas foi o leite do mês passado. Também é o período anterior. Então, pensar nessas coisas também, tá? Bom, aqui, ó, vou dando Enter. Aí, agora, dentro de fornecedor, o fornecedor é um campo obrigatório, tá? Olha, reparem aqui que pulou aqui o campo da nota. Eu já vou explicar sobre isso, tá? Não se preocupem. Dentro aqui de fornecedor, vou dar um novo Enter. Posso mostrar que todas as relações, não tem só esse fornecedor aqui cadastrado. Vou adicionar um novo aqui. Eu estou lançando concentrado, né, que eu comprei na fábrica de ração. Fábrica de ração, tá? E aí eu vou dar OK, ó. Aí aqui eu posso até colocar o tipo, olha, é parte de dieta, alimentação e financeiro, tá? Fábrica de ração. De novo, é interessante preencher esses campos aqui, pessoal, porque se um dia vocês precisarem desses dados, vocês vão ter aqui dentro do Smart Milk. Bom, fábrica de ração, o número da fatura. Pessoal, não canso de falar isso aqui, mas o número da fatura é muito importante. Eu não posso, apesar de não ser um campo obrigatório, eu não recomendo deixar em branco. Se for uma nota branca que você tem, escreve aqui concentrado, sabe? Só não deixa em branco. Sabe? Coloca qualquer identificação. Se você não quiser colocar nada, coloca o mesmo número que está aqui no canto, tá? Que também já ajuda. Tá? Não deixa em branco, não.
tá? Aí, normalmente, a gente tem a fatura, eu vou colocar o número da fatura. Que aí, se eu precisar achar essa fatura em algum lugar, no sistema da cooperativa, né, ou dentro do meu arquivo aqui de notas, né, vai ficar fácil de eu achar, tá? Aqui, se é uma receita ou se é um gasto, uma despesa ou receita, tá? Por que ele já puxa despesa direto? Porque a gente está dentro do livro compras, então ele já puxa despesa direto. Então, um novo enter. Qual foi o valor que eu comprei? Eu comprei aqui, vamos pensar que eu comprei, vamos colocar aqui, deixa eu até ver se eu tenho uma nota aqui fácil, pessoal, só um minutinho, que eu acho que eu tenho uma nota aqui para a gente usar de exemplo. Só pegar aqui. Achei. Bom, olha só. Então, eu tenho uma nota aqui, né, de 6.166. Então, ó, 6.166, ó, desculpa, 5.919, 5.919 e 36. Então, enter. Eu vou dividir essa nota aqui em 3 parcelas. Quando eu coloco 3, ele abre a tela aqui para eu dividir os pagamentos. Então, ó, o primeiro pagamento vai ser com 30 dias, então eu vou colocar aqui que eu vou pagar, esse primeiro pagamento aqui vai ser de 2.409,90, tá? Eu vou dando enter até chegar no final. Se eu já paguei, eu posso marcar aqui. Se eu não paguei, dou enter. E o outro pagamento meu vai ser de 3.428. Bom, se eu já paguei, eu deixo marcado. Se eu não paguei, eu deixo desmarcado. Dou ok, tá? Opa, faltou parcela aqui, ó. Eu falei que eu ia fazer em 3, né? E dividi só em 2. Não, então vamos falar assim que aqui eu vou pagar mais 2.000 e aqui eu vou pagar o restante. Beleza. Agora aqui ele já ajustou a data da fatura do vencimento final para 14/4, que é a última data, tá? Dou um novo enter. Pessoal, olha só como mudou a tela, tá? Aqui ficou com X, então significa que ainda não foi lançado. Aqui apareceu um outro campo aqui, número do item. Olhem só, a primeira linha, ela é o cabeçalho da nota de vocês. Dentro dessa conta, dessa nota aqui, eu posso ter comprado várias coisas. Imagina aí que você foi no supermercado, né? Esquece a fazenda por enquanto, você foi no supermercado. Dentro do supermercado, você não tem vários setores, né? Você tem aí a parte de hortifruti, você tem a perfumaria, você tem a parte de bebidas, tem a parte lá de carnes, né? Então você vai ter diversos setores, mas tudo faz parte de dentro da sua nota, da sua compra do supermercado. É a mesma coisa aqui. Aqui primeiro é o cabeçalho, tá? Cabeçalho da nota. Onde eu coloco o fornecedor, eu coloco o valor total da nota. Agora aqui a gente vai dividir por produto, tá? Então olha só, primeiro item foi um concentrado lactação. Então eu vou procurar aqui concentrado lactação. Dentro do item concentrado lactação, eu posso ter comprado vários produtos. Então eu posso vir aqui e mudar o nome para o produto, ó, lacta mais concentrado. Aí esse é o nome do meu produto. Uma despesa, se eu quero colocar quantidade, lembrar de ir lá no plano de contas e colocar a unidade padrão, que aí ele não pula isso aqui. Mas vamos colocar aqui a unidade, foi 150, 150 quilos. Então, vou colocar aqui unidade de quilos. Tá? E quanto que custou esses 150 quilos? Custou R$630. Olhem só, aqui embaixo ele vai me dar sempre o resuminho, ó. De 5.919, eu lancei 630, falta lançar 5.289. Ah, eu também comprei, também no concentrado lactação, mesma conta, o lacta mais farelado, tá? E aí aqui pulou de novo, volta aqui e vou lançar, esse aqui foi 1 tonelada dele, tá? Percebe que eu só coloquei a descrição da unidade mesmo e ele já apareceu, tá? Só a abreviação. Aí aqui já foi
3.200. Eu comprei também concentrado Recria, concentrado Cria, bezerro inicial, que foi mais 2.089. O que aconteceu agora? Fechou. O valor, a soma dos itens, foi igual ao total da nota. Então, fechou aqui a minha nota, tá bom? Fechou a nota aqui, abriu o quê? Um campo para eu lançar uma próxima nota. Então, vamos pensar aqui que eu comprei medicamento na casa veterinária. Então, vamos lá. Eu comprei lá em fevereiro, dia 25/2/2021. Não, vamos lançar tudo em janeiro, né? Acho que vai ficar melhor. 20/1/2021, período 2, fornecedor. Não está cadastrado, adiciona um novo fornecedor, casa veterinária. Casa veterinária, ela me dá um prazo de 20 dias para eu pagar. Então, eu vou colocar 20 aqui. Né? E aqui ele é fornecedor de medicamento e financeiro. Então, eu comprei lá na casa veterinária. A casa veterinária não me deu uma nota, mas então vai ser aqui. Foi medicamento, janeiro. Não deixar em branco, tá? Aqui uma despesa e eu comprei lá na casa veterinária R$ 2.400 de medicamento, tá? E eu vou pagar aqui em uma parcela. Se eu vou pagar só em uma, ele vai passar aqui para o campo seguinte para eu colocar esse vencimento. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou lançar aqui quando que foi que eu paguei, quando que venceu, tá? Ele não dá baixa agora, eu estou só colocando quando que vence essa nota. Ela já puxou aqui os 9/2, que é 20 dias depois do dia 20/1, tá? Por isso que ele já puxou. Vou deixar aqui 9/2, eu vou dar um Enter. Bom, eu comprei medicamentos gerais, comprei Fortigal Plus. O Fortigal custou para mim R$ 65. O que mais que eu comprei? Comprei, mesma nota, ó, mesma conta. Comprei Zelotril Plus também. E o Zelotril custou R$ 78. Eu também comprei material de ordenha. Aí agora é outra conta. Então, vou digitar aqui material de ordenha. Né? Detergente ácido. Custou aqui 230. Cada pontinho aqui eu vou adicionando, tá? Eu também comprei aqui papel, mais material de ordem, papel toalha. Opa, eu digitei a conta errada aqui, papel toalha. Opa, não, desculpa, material de ordenha, né? Material de ordenha, papel toalha. E aqui foi mais R$ 80. E assim eu vou indo. Eu comprei medicamento reprodução, né? Protocolo. Ótima pergunta, tá, Laís? Se a gente pensar aí que você está em julho, o que eu faria? Eu lanço o saldo inicial lá em 2020 e eu deixo janeiro a junho sem preencher. Porque, assim, eu sou muito a favor da gente olhar para frente. Igual lá no zootécnico. Não adianta eu ficar lançando retroativo, né? Eu começar lá em janeiro e eu conseguir chegar em junho quando chegar em dezembro. E eu ainda ter 6 meses para lançar. Então, eu sou a favor de você começar a lançar julho, né? Que nós começamos julho hoje, ontem, né? Então, começa a lançar julho e vai lançando para frente. Tem tempo, né? Tô com tempo aqui hoje a mais, né? Eu sei que é difícil a gente ter esse tempo, mas tô com esse tempinho aqui, vou aproveitar e vou lançar junho. Aí eu lanço junho, né? E aí, assim, chegou lá em dezembro, não conseguiu lançar nada de janeiro até hoje, não tem problema. Você vai conseguir ver o resultado seu de junho para frente, né? Tem que lembrar, de julho para frente, vai ter que lembrar só disso, né? Mas isso não impede você de não lançar, não, tá? Eu faria isso, eu faria assim, lança para frente e se tiver um tempo e esses dados, né, que é o mais importante, eu volto lançando. Agora, se eu não tenho, eu não me preocuparia, não. Deixa para fazer um ano inteiro em 2022, né? Lança daqui para frente, você tem esse tempo para você se habituar bem com o sistema,
para quando virar a chave para 2022, você já está afiadinho para lançar o ano inteiro, tá bom? Então, olha, eu vou lançar aqui, ó, medicamento reprodução, né? Eu vou colocar protocolo. E aí foi R$ 635 que eu gastei em protocolo, tá? E aí ainda tem ainda valores aqui. E aí eu vou colocando os meus itens. Mas eu preciso separar assim desse jeito. Pessoal, vai depender muito se você vai controlar o estoque ou não desses medicamentos. Por isso que eu fiz assim, para pensando aí num controle de estoque. Se eu não vou controlar o estoque lá no zootécnico desses medicamentos, eu não preciso lançar assim. Eu posso vir aqui e lançar assim, ó, medicamento e o restante, tá? Fica bem mais fácil de lançar, mas fica com um detalhamento menor. Depende do que vocês vão querer. Uma vez me fizeram uma pergunta num treinamento financeiro que eu achei muito interessante. Lá no plano de contas, olha, eu vou sair um pouquinho aqui do nosso assunto, só para vocês entenderem. Dentro do plano de contas, eu tenho aqui, ó, dentro aqui, ó, de saúde, tá? Vamos usar aqui o exemplo da saúde. Dentro de saúde, eu tenho diversas contas. Eu tenho vacina, carrapaticida, medicamento vermífugo, medicamento mastite, medicamento geral, medicamento casco, BST. E uma pessoa uma vez me perguntou, Anaís, eu posso separar aqui, criar conta antibiótico, conta anti-inflamatório, conta protocolo, conta... Falei, olha, poder pode. Mas você sempre tem que pensar na pessoa que está por trás de lançar os dados. A pessoa que está lançando os dados, ela vai conseguir pegar aqui um Fortigal, que é anti-inflamatório e antibiótico, e colocar ele na conta correta? Ou ela vai colocar hoje o Fortigal na conta antibiótico e no mês que vem vai colocar na conta anti-inflamatório, né? Então, sempre pensem na pessoa que vai lançar os dados. Essa pessoa, a gente precisa deixar o negócio mais redondo para ela, né? Então, às vezes o muito detalhe é pior do que o pouco detalhe, né? Vamos lembrar aí dos itens que eu mais tenho impacto na atividade, né? Eu não preciso saber quanto que eu gasto de anti-inflamatório, eu preciso saber quanto que eu gasto de medicamento em geral. E aí, se esse gasto estiver acima do tolerável, aí eu vou investigar e ver o que eu estou gastando mais, tá? Então, lembrem-se sempre disso, sempre dou essa dica, tá? Bom, pessoal, aí aqui, chegou no final do dia, né? Ou então encheu a tela aqui, já estou cansado de ficar vendo isso aqui, eu vou clicar em processar. E ele vai processar. A partir de agora, esses meus dados, eles já estão aqui no meu relatório de resultado. Olha só, opa, que está por data de pagamento, por isso que não apareceu nada, ó. Oh, 2020 não, 2021. Olha só, já está aqui separado, olha, o que eu tenho gastado, tá? Aqui está nutrição, sanidade, reprodução e material de ordenha. Se eu for em propriedades, eu vou por data de pagamento, não aparece nada, porque eu não paguei nada ainda. Se eu vou por período, volta e aparece aqui dividido, igual eu fiz lá, né, de acordo com o que eu lancei lá no período, né, no campo período. E data da fatura é realmente o que eu coloquei. Se eu marcar a conta detalhada, eu vou conseguir ver que na nutrição eu gastei 3.830 com concentrado lactação, 2.089 com concentrado cria, tá? Vamos até lembrar, até estou lembrando aqui, de fazer o exemplo que a Flávia comentou, né, do funcionário. Quero lançar, então, o salário de janeiro, né? Vamos lá, né? Vamos colocar aqui, ó, Enter, salário de janeiro. Paguei dia 31/1/2021, paguei o salário. Aí eu tenho aqui o fornecedor. Posso colocar aqui um fornecedor novo, ó, o João. Ele é um operário e tá aqui no financeiro. Então, aqui, ó, do João, salário, janeiro. Não tem nota, né, do salário. Então, eu coloquei aqui uma observação para não deixar em branco. Eu paguei aqui para o João 3.016, tá? E eu paguei dia 31/1/2021. Aí, aqui é a conta, eu tenho a conta mão de obra da operação. Deixa eu ver como é que está escrito aqui. Aqui, ó, mão de obra permanente. Aí eu posso colocar aqui na descrição também, salário João, janeiro.
tá? Ou só salário João, tá? Aí aqui uma despesa e enter, tá? Vamos lançar mais um. 31/1/2021, um. Aqui não é mais o João, é o Manuel. Manuel. Horário, ok. Salário janeiro, mesma coisa, tá? Também for, só que esse aqui ele ganha um pouco a menos, ele ganha 2.550. 31/1/2021. Mesma coisa, ó, mesma nota, na mesma conta. Só que aqui eu vou chamar de salário Manuel. Bom, vamos processar isso aqui e vamos ver como é que vai sair no relatório, tá? No visão geral do resultado, entrou aqui tudo junto. Se eu for em propriedades conta detalhada, continua tudo junto, tá? Beleza, então no resultado eu vejo o total que eu gastei. Agora, a gente vai ter aqui dois relatórios que a gente vai conseguir ver de forma mais específica. Uma visão geral do plano de contas. Dentro da conta mão de obra, eu vou ver aqui o salário do João, o salário do Manuel. Porque aqui eu coloquei descrições diferentes, tá vendo? E dentro do fornecedor, eu vou conseguir achar aqui o João. E aí, dentro de faturas, eu vou ter aqui, ó, dia 31/1, paguei 3,16 para o salário do João, tá? E o Manuel também, tá? Eu vou ter esse registro aqui dos dois lados, tá bom? Então, acho interessante mostrar esse exemplo aqui também. Pessoal, o lançamento é bem tranquilo. É só ir dando enter e seguindo os campos. Lembra que eu falei que em propriedade você pode desmarcar. Então, se eu não vou trabalhar com centro de custo, não vou entrar com unidade, com quantidade, desmarque isso aqui, tá? Desmarca, que aí vai ficar bem mais simples de lançar, tá? Agora, só para a gente encerrar, né, o nosso... Dois pontos que faltam para a gente encerrar o nosso ponto, o nosso treinamento. O primeiro é a venda. A venda também é do mesmo jeito. Eu posso vir aqui em venda e lançar aqui a venda. Mas a gente tem um assistente que eu consigo importar tanto venda de leite quanto venda de animais. Como é que eu faço isso, tá? Eu vou vir aqui, olha, no leite entregue e vou preencher essa entrada de dados em leite entregue. Se vocês já têm esse costume de preencher esse dado de entrada de dados, ótimo. Mas para quem não tem, eu vou mostrar aqui rapidamente, a gente também tem o material de leite entregue, tá? Então, ó, leite entregue, entrada de dados, inclusão manual. Eu tenho como lançar as coletas, que podem ser diárias ou a cada 2 dias. A qualidade, que eu sei que que algumas vezes tem qualidade, né? Não é sempre, isso é qualidade de tanque, tá? E eu tenho como inserir pagamentos. Eu vou direto aqui, olha, eu vou inserir direto pagamento, eu não vou inserir coletas, tá? Vou dar seguinte. Então, qual que é o mês que eu estou inserindo? Janeiro de 2021. O meu fornecedor é o laticínio, vamos colocar aqui, laticínio, financeiro e leite. Ok. Olha, o laticínio, quantos quilos de leite eu vendi para o laticínio? Vamos supor que eu vendi 40 mil litros. 40 mil litros, tá? Certo? 40 mil litros, né? Agora, quanto que foi porcentagem de gordura? Poderia colocar. Quanto foi porcentagem de proteína? Também poderia colocar. Lactose também. Preço do leite. Vou colocar aqui, o leite custou 2,05. Quanto que foi a minha receita bruta? Então, ó, 40 mil vezes 2,05, né? Que é quando. Isso aqui, na verdade, eu não vou precisar fazer essa conta, né? Isso aqui a gente vai ter, né? Eu vou ter lá na nota que o laticínio me manda. Então, vou lançar aqui, ó, foi 82 mil. Teve alguma dedução? Paguei algum imposto? Paguei R$ 130, porque eu comprei alguma coisa lá no laticínio, porque eu tive que pagar algum imposto. Então, meu pagamento final foi 81.870, tá? Vou finalizar. Agora, beleza. Aí, por que é bom a gente incluir aqui? Porque eu tenho outros relatórios que a gente vai conseguir ver aqui também, tá? Mas lá no financeiro, ó, o que vocês precisam ver? Vocês precisam vir em venda e importar leite. Isso pode ser feito tudo de uma vez, tá? Não precisa ser todo mês, mas pode
o interessante de fazer uma vez por mês, né? Na verdade, é porque você vai ter o resultado do mês. Mas, ó, qual que é a conta aqui de venda de leite? É a conta venda de leite para o laticínio. Vamos achar ela aqui. Venda de vacas, venda de leite para o laticínio. A conta de deduções ou de impostos é a conta de impostos. Vamos achar ela aqui também. Identificação de impostos e taxas. Quero inserir no centro de custo padrão? Vamos inserir no centro de custo vacas, tá? Só para vocês verem como é que o relatório se comporta. Vou dar seguinte, e ele vai trazer isso aqui, né? Ele vai trazer todos, tá? Se eu for lançar, se eu não quiser lançar um por um, né? Se eu não quiser selecionar um por um, ele vai trazer todos. Aí eu vou selecionar todos que eu quero importar e vou finalizar. E ele já vai incluir isso aqui bonitinho, tá vendo? E aí é só processar. Isso funciona tanto para venda de leite quanto para venda de animais, tá? Então a gente vai entrar aqui também. Bom, vamos ver nosso relatório, como é que tá ficando. Ó, entrou aqui 82 mil. Vamos lá, vamos tirar esse conta detalhada aqui. Entrou aqui 82 mil de venda de leite, tá? Entrou aqui já. Quando eu vou aqui, ó, aí, ó, aqui, se eu vou em propriedades e vou em conta detalhada, eu vejo aqui os 82 mil, tá? E a gente tem os 130 aqui de imposto, tá? Agora, se eu quisesse ver por centro de custo, eu ia selecionar aqui, quero só ver vacas, e vou dar OK. Aí a gente está vendo só o que foi lançado dentro de vacas, tá? Agora, em propriedades, né? Se eu desmarcar aqui o centro de custo, ele volta a mostrar tudo, tá bom? Eu já consigo visualizar esses gráficos, né? Tá bem fora da realidade aqui, mas só para vocês entenderem. Aqueles gráficos que eu mostrei lá no início, eles já começam a tomar forma aqui, ó. Tá? Bom, e aí, ok. E a depreciação, né, que a gente falou lá no início? Como é que eu faço para lançar a depreciação? Ela não está ainda no meu relatório aqui de resultado, tá vendo? Não tem nada no CT, quer dizer, no COT. Como é que eu faço para lançar essa depreciação? Eu vou vir em ocorrências financeiras e vou selecionar o livro de depreciação. Vou clicar em depreciação. Quando eu quero depreciar? De janeiro até junho. Vou dar seguinte, ele já vai trazer aqui quanto que deprecia todo mês, tá? Então ele já sabe quais os itens vão estar tudo aqui, é só clicar em finalizar. Ele já vai trazer essa depreciação, tá? Por que aqui tem um crédito e um débito? Porque é uma conta de balanço e uma conta de resultado. Antes de eu processar aqui, ó, vou mostrar para vocês um negócio bem interessante. Hoje, a minha ordenha, ela tá aqui dentro desses 982 mil, certo? Agora, vamos lá, vamos processar isso aqui, ó. O meu relatório de balanço, automaticamente, ele vai baixar. Por que ele não baixou ainda? Porque a gente tá vendo 2020, ó. Mas quando eu virar e colocar 2021, ele já reduz. Ó, ele vai reduzir, ó, de 982 mil para 980.200, porque já depreciou esses dados. E lá no Visão Geral do Resultado, ó, apareceu a depreciação aqui, ó. Bonitinha da depreciação tá aqui, tá? Então lembrem-se dessa questão também. Algumas perguntas que o pessoal me faz às vezes sobre a depreciação. Naís, eu tenho um trator lá na fazenda, ele já tem 10 anos. Qual o valor que eu vou colocar nele na hora de inserir o saldo inicial? Eu vou inserir o valor atual desse bem, né? O valor que ele tinha em 2020, né? Por quê? Porque senão eu vou precisar depreciar ele muito nesse ano. E não posso, tá? Não é o valor de novo, é o valor real dele, tá? E aí a depreciação vocês vão corrigindo, né? Pessoal, isso é o que estava no nosso roteiro aqui para hoje. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Querem que eu explique alguma coisa de novo? Fiquem à vontade aí para perguntar, né? Eu vou parar a gravação aqui, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham um bom final de semana. E o pessoal do suporte vai conseguir ajudar vocês aí com qualquer dúvida que vocês forem tendo aí durante o uso do financeiro, tá bom?
E aí, se ninguém tiver mais perguntas, fiquem à vontade também para sair dessa chamada, tá bom?